Ali, né? Depois a gente teve... daí teve a década de 30 e tal. Chega a Segunda Guerra. Né? A Segunda Guerra, o que acontece? Os homens vão para a guerra. As mulheres têm que começar a trabalhar, né? Para ajudar, né, as fábricas a continuar funcionando, né, para sustentar os filhos. Daí começam a usar também mais creches, escolas e tal. E aí, mas o que acontece? Quando os homens voltam para casa da Segunda Guerra, as mulheres voltam correndo para casa também, porque assim, elas estavam trabalhando, não porque elas eram proibidas de trabalhar, mas porque elas precisavam trabalhar. Mas, né, intrinsecamente a mulher, quando é mãe, ela quer estar perto dos filhos, ela quer cuidar da casa dela, ela tá pensando em outra coisa. Estava acontecendo uma guerra mundial. E aí, quando voltam os maridos, automaticamente, a maioria delas quer voltar para casa também. Elas querem voltar a ser dona de casa. E aí vem uma outra grandíssima revolucionária, talvez a maior expoente feminista até hoje, né, na qual ela, né, que era a mulher de Sartre, que era uma marxista super revolucionária, pedófila, progressista, tudo que existia de pior, drogada, tudo que existia de pior no mundo. E escreve o primeiro livro dela, que foi ali em 48, e começa com essa história da relativização do que é a mulher. Né? Então, ela começa a falar que a mulher não é... A mulher só é mulher. Ela não nasce mulher. Ela não nasce mulher, ela torna-se mulher. É essa a frase. E aí depois dela, né, depois de uma década, depois de um pouco mais, começam outras feministas aí já americanas, tal, começam a complementar todas as teorias de Beauvoir, né? E aí até chegar ao ponto que elas falam que ninguém nasce homem ou mulher, que isso tudo é uma construção da sociedade. E daí você já puxa a pauta LGBT, gênero fluido e tudo mais, isso já para a década de 80, enfim. Mas então a segunda onda teve muito mais a ver com a questão da liberdade sexual, né? Então, nessa primeira onda elas queriam o direito ao voto. Na segunda elas já tinham esse direito e assim, hoje você ouve todo tipo de narrativa, né? Do tipo, elas não podiam trabalhar, elas não podiam... Elas sempre puderam tudo, ninguém nunca proibiu, né? As mulheres não podiam... Não, assim, eram costumes, né? As feministas esquecem de olhar o contexto histórico no qual a gente vivia, né? Os contextos socioeconômicos e todo o resto. Então, essa segunda onda teve muito a ver com a liberdade sexual, né? Ali levantada pela Simone de Beauvoir, lembrando que ela era casada com Jean-Paul Sartre, que era Era um casal cirandeiro por natureza, né? Como a gente fala. Eles faziam uma famosa... Eram da baguncinha, Sim. E eles tinham relacionamento com várias alunas. Eles eram professores universitários, né? Eles eram pessoas tidas como cultas na época, né? Eram professores romancistas também, aliás, bons romancistas. Inclusive a ponto de romantizar a pedofilia, né? Que foi o que eles fizeram. Então, você tem a Bianca Blanc, por exemplo, que foi uma aluna deles, que era uma refugiada de guerra, que com seus 15, 16 anos, eles convidam a Bianca para morar com eles e transformam ela numa... Quer dizer, uma menina em completa situação de vulnerabilidade, né? Sem pai, sem mãe, sem dinheiro, refugiada de guerra. Eles falam, não, vem morar com a gente que a gente te ajuda. E aí eles formam um trisal com ela. E aí a Simone de Beauvoir escreve um livro que chama Memórias de uma Moça Bem Comportada, para relatar esse lindo romance que ela tem com uma menina que estava inteira ferrada da vida, né? E que estava vivendo essa história com eles. Tanto que depois, né, mais tarde, ali lá pela década de 90, menina a pobre, Bianca Blanc... Ucraniana. Qual que é a semelhança? Sabia que ia chegar nessa piada. Sabia. Tava esperando já. Elas são fáceis porque são pobres. Exato. Ela se aproveitou porque era ucraniana e pobre. Você vê onde foi chegar. Mas era isso mesmo. Ela era pobre, não tinha a quem recorrer. E a maioria das alunas que eles faziam isso... Tem a Olga também, tem mais uma outra que eu esqueci o nome, mas que são as 3 que a gente tem registros. Tá. Que rolou disso aí, mas com certeza tiveram mais. Novinhas, né? Assim. Novinhas, alguns de 14, mais de 15. E aí a Bianca Blanc escreve mais tarde, né, já quando eu era uma senhora, lá na década de 80 ou 90, ela escreve um livro chamado Memórias de uma Moça Mal Comportada, em resposta ao romance que a Simone de Beauvoir havia escrito, contando a verdade dos fatos. E né? A verdade era... E a verdade é que ela foi completamente corrompida, né? Ela foi... Isso sim era uma mulher vulnerável. Exato. Né? E a Simone e o Sartre fizeram isso em relação a outras mulheres, mas... eles também eles tinham um grupo que apoiava o que eles chamavam lindamente de isenção da idade, como é que fala? Da idade, da minoridade
como é que fala? Da idade, a idade mínima para se ter atos sexuais. Vulgo pedofilia, né? Tipo assim, como chama isso? Isenção da idade mínima para se ter relações. Sei. Eles queriam baixar? Eles queriam isentar, queriam abolir. Que podia então, eles com criança, basicamente. Eles tinham um grupo de filósofos da época, né? E escritores, pessoal da elite intelectual ali de Paris, que assinou uma carta para o jornal Le Monde a favor da isenção da minoridade para cometer qualquer ato sexual, mas também eles estavam ali militando pela soltura de 2 homens que tinham tido relações sexuais com meninas de 11 e 13 anos, se não me engano. E eles queriam que esses caras fossem soltos, porque eles achavam que isso não deveria ser um crime. Então é muito engraçado quando as feministas começam a militar por certas pautas, considerando que é a maior expoente deles. Ou sabendo disso? Elas relativizam, elas falam, naquela época era normal. Eu já vi todo tipo de coisa, né? Tá.